Oi, pessoal! Nesse vídeo nós vamos construir a estrutura de Lewis do SO2, que é o dióxido de enxofre, e calcular as cargas formais, definindo a estrutura mais provável. A primeira coisa que a gente vai fazer é somar o número de elétrons de valência de cada um dos átomos do SO2. Então, a gente tem um átomo de enxofre e dois átomos de oxigênio. Cada um deles, o enxofre, tem 6 elétrons de valência, você pode ver lá na tabela periódica, e os oxigênios têm 2 vezes, cada um tem 6 elétrons. No total, nós teremos 18 elétrons de valência para a molécula de SO2. Para construir a estrutura de Lewis, a gente começa colocando o átomo em menor número, que é o enxofre, no centro. E do lado direito e do lado esquerdo, nós vamos colocar os átomos de oxigênio. Bom, para que a gente tenha a formação de uma ligação química, eles precisam, no mínimo, compartilhar um par de elétrons aqui de cada lado. Quando a gente faz isso, nós já distribuímos 4 elétrons na molécula de SO2, na estrutura. Mas eu preciso seguir uma sequência que é completar o octeto daquilo que for possível. No caso, a gente vai usar uma técnica de, vou copiar aqui de novo, tá? Completar o octeto dos átomos das pontas primeiro. Isso porque eu coloquei apenas 4 elétrons nas duas ligações e eu tenho 18 elétrons para distribuir. Então, o que a gente vai fazer? Nos oxigênios, que são os átomos das pontas, nós vamos completar o octeto. Então, eu já coloquei, 2 pares de elétrons, 4 elétrons das ligações. Então, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. São 18 elétrons, não 16. Então, esses 2 elétrons excedentes eu coloco no átomo central. Só que temos um probleminha, o enxofre ainda está com um octeto incompleto, Vou colocar aqui, incompleto. Ele está com apenas 6 elétrons. A forma da gente completar o octeto do enxofre é pegar um dos pares de elétrons aqui do oxigênio, vou pegar o oxigênio da esquerda, e transformá-lo numa dupla ligação. E aí, quando eu fizer uma dupla ligação aqui para o enxofre, o octeto dele vai completar. Então, eu vou copiar a estrutura aqui do lado, mas dessa vez com essa dupla ligação adicional aqui para o enxofre. O oxigênio aqui permanece igual, a gente não alterou. E aí, esse elétron aqui que a gente acabou de tirar, ele virou ligação, então a gente não vai mais colocar ele aqui na estrutura. Então, ele vai ficar dessa forma. O enxofre, tem esse parzinho de elétrons em cima dele. E o oxigênio da direita a gente não alterou. Teoricamente, só com essa estrutura a gente já consegue saber a geometria dessa molécula, Porque esse par de elétrons isolados aqui em cima do enxofre faz com que ele seja uma molécula angular. Só que essa estrutura de Lewis não é a mais provável, porque a gente tem um problema aí de cargas formais. Então, a gente vai calcular as cargas formais dessa estrutura de Lewis que a gente acabou de fazer e ver se a gente consegue fazê-la melhor, dar uma melhoradinha na estrutura dela. Para o cálculo da carga formal, nós vamos utilizar esta formulazinha bonitinha aqui, que é carga formal igual ao número de elétrons de valência menos o número de elétrons isolados mais meio vezes os ligados, porque os ligados estão sendo compartilhados entre dois átomos, então fica metade para um, metade para o outro. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou numerar os átomos e nós vamos calcular a carga formal para todos eles, para os 3, Para esses 3 átomos aqui. Então, a gente vai começar com a carga formal do enxofre, que é o átomo 1, átomo central. Vou colocar aqui o seguinte. Carga formal do átomo 1 é igual número de elétrons de valência do enxofre, quando ele está sozinho, 6, menos número de elétrons isolados do enxofre. Então, vou colocar aqui, são 2 elétrons. Então, 2 mais meio vezes o número de elétrons ligados. Ele está fazendo
3 ligações, então são 6 elétrons. Vou colocar aqui, então, meio vezes 6. A carga formal do enxofre, nesse caso, vai ser 6 menos 5 e vai ficar mais 1. Ou seja, o enxofre está com uma carga formal positiva mais 1. Vamos calcular para o oxigênio número 2. Então, carga formal do átomo 2 é igual. Oxigênio, quando ele está sozinho, né? Valência 6 menos. Nesse caso, eu vou colocar de outra cor aqui. O oxigênio está fazendo, ele tem 2 pares isolados, que são 4 elétrons. Então, eu vou colocar aqui 4. E ele tem 2 ligações, ou seja, 4 elétrons ligados vezes meio, que vai dar 6 menos 6 igual a 0. O ideal é que as cargas formais estejam o mais próximo possível de 0, tá? A gente já tem um enxofre com carga mais 1, nós já estamos detectando um problema. Mas vamos calcular aqui para o átomo número 3, que é o átomo de oxigênio da direita. Ele também tem 6 elétrons de valência, menos. Eu tenho aqui 6 elétrons isolados, né? Para o oxigênio número 3, 6 elétrons isolados. Então, eu vou colocar aqui 6 mais meio. E ele tem um par ligado, ou seja, são 2 elétrons ligados, vezes 2 aqui. Então, vai ficar 6 menos 7, que vai dar menos 1. Então, eu tenho 0 de carga formal para o oxigênio número 2, tenho mais 1 para o enxofre e tenho menos 1 para o oxigênio número 3. A gente consegue melhorar isso, porque o oxigênio da direita, ele está com uma ligação simples. E a gente viu que o oxigênio com ligação dupla, que é o oxigênio número 2, fica com carga formal igual a 0. E outra informação importante, né, que o enxofre, estando no terceiro período da tabela, ele tem a possibilidade de acessar os orbitais D dele para expandir o octeto. Então, o enxofre tem a capacidade de expandir o octeto e ficar com mais do que 8 elétrons de valência, né? Ele já está com o octeto completo, mas ele tem a possibilidade de expandir o octeto. Então, nós vamos transformar um dos pares de elétrons aqui deste oxigênio em uma dupla ligação. E aí, nós vamos calcular as cargas formais. Como vai ficar, então? Enxofre vai fazer 2 ligações desse lado, 2 ligações desse, oxigênio, oxigênio. Vamos completar com os pares de elétrons, que eles não somem, né? Do lado esquerdo mantém igual. Mantém o par de elétrons isolado sobre enxofre, só que dessa vez, esse par de elétrons aqui se transformou numa ligação. Então, ele passa a ter só 2 pares. Então, eu vou partir a numeração. A gente tinha feito 1, 2, 3 no slide anterior. Então, eu vou deixar aqui enxofre número 4, oxigênio número 5 e oxigênio número 6. Vamos calcular as cargas formais. Vou colocar aqui carga formal do átomo 4, que é o enxofre. Vai ser isolados, valência 6, menos isolados. Agora a gente não mudou, né? O enxofre continua tendo apenas um par isolado, 2 elétrons. Então, 2 mais meio. Dessa vez, ele tem 4 pares ligados, que são 8 elétrons, né? Então, eu tenho meio vezes 8. O resultado vai ficar 6 menos 6 igual a 0. Opa, temos carga formal 0 no enxofre agora. Vamos calcular, então, a carga formal dos átomos 5 e 6 ao mesmo tempo. Se vocês observarem, ambos têm o mesmo ambiente eletrônico. 2 ligações e 2 pares isolados. Ou seja, eles são iguais, a carga formal vai ser idêntica. Isso é bom, significa simetria. 5 e 6 vão ficar. Enxofre tem 6 elétrons de valência quando está sozinho, menos. Ambos têm 4 elétrons isolados, mais meio, e ambos têm 4 elétrons ligados, vezes 4. Então, todo mundo vai ficar com oxigênio, carga formal 0.
A estrutura de Lewis, portanto, final para o SO2 será aquela onde eu tenho duas duplas ligações com um par isolado sobre o átomo central, que é o enxofre, dois pares isolados para cada oxigênio, e neste caso, para essa molécula, o enxofre tem 10 elétrons de valência, ou seja, ele tem o seu octeto expandido. Aqui no canal a gente tem um vídeo sobre regras, quer dizer, exceções à regra do octeto. Então, vale a pena você dar uma olhadinha no link que eu vou deixar aqui no comentário e na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, porque toda semana a gente tem vídeo novo. Um super beijo e até o próximo vídeo.